Oh glória! Uma boa noite para você que está do outro lado. Uma boa noite para você que chegou agora do trabalho, está e vai descansar. Uma boa noite para você que veio até mesmo de um curso, ou que está no trabalho, que está na portaria, ou que está dentro de uma empresa. Uma boa noite para você. Esse dia maravilhoso o qual Deus preparou na quinta-feira, uma quinta-feira abençoada do Senhor Jesus, uma quinta-feira a qual Deus proporcionou para nós. E não vai ser diferente, eu creio que Deus tem uma palavra para você, eu creio que Deus tem uma mensagem ao seu coração. Nós estamos aqui pelo menos 3 vezes na semana para ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo que pode mudar a sua história, a sua vida. A palavra de Deus é algo que pode mudar o meu e o seu pensamento e qualquer decisão que nós vamos tomar. Porque a palavra de Deus é aquela única que liberta, cura, salva, transforma. É uma espada banhada de 2 gumes. Então eu quero dizer para você que nesse começo de noite Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma mensagem para você. E eu quero estar lendo aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, o médico, qual foi, viu a história de Jesus, Ele não viu, ele acompanhou através do Evangelho. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Você que está do outro lado aí e não tem uma Bíblia, você pode acompanhar conosco. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, que a Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é o manual do cristão, aquele que professa a fé em Cristo Jesus. Lembrando que Jesus nunca foi religião, nunca será religião. A palavra religião significa, em grego, religare a Deus. A única pessoa que vai religar alguém a Deus se chama Jesus Cristo. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. O Evangelho que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Jesus é especialista em acalmar a tempestade. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: Passemos para o outro lado da margem, ao lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sucumbir. Chegando a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, desperta do sono. E Jesus repreendeu o vento, a fúria da água. Tudo cessou e fez bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles possuíram temor e admiração, e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar o repreende, e as ondas das águas lhe obedecem? O texto, como nós lemos aqui, vai falar de um homem chamado Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, igual muitos já conhecem a mensagem de Jesus. Jesus, então, ele está curando, depois de uma explicação da parábola. Jesus ministra uma parábola sobre a beira do caminho, uma semente que é lançada, como a beira do caminho, o caminho fosse o reino de Deus, e a semente lançada. Depois Jesus vem com outra parábola, e ele fala sobre a candeia, que não pode ficar escondido debaixo de uma cama. E ele vem sobre a palavra do semeador, o qual vai semear sobre a rocha, sobre a pedra e no meio do caminho. E aí depois vem a família de Jesus, ao encontrar com ele, quer entrar, mas não consegue porque há uma multidão junto com Jesus. Aonde Jesus está, há uma multidão com ele. Por quê? Porque Jesus ele não é só o profeta daquela época. Ele não só se parecia com Jeremias, Elias. Jesus era o profeta e era o Filho de Deus. Nós temos que entender que naquela época haviam profetas do Senhor. Haviam profetas que ministravam a palavra de Deus, dizendo que o povo precisava de conserto, dizendo que o povo precisaria voltar para Deus. Mas quando Jesus vem, a fala de Jesus é diferente. Quando nós olhamos o Evangelho vai dizer que o próprio Jesus chama os seus discípulos, esses 12 homens que estão aqui dentro desse barco, e mandam se assentar. E eles se assentando, Jesus pega a bacia com água e começa a lavar os seus pés. E lavando os seus pés, Jesus chega em Pedro. E Pedro diz: Não, mestre, os meus pés não. Me dá um banho de corpo inteiro. Eu quero tomar um banho, quero que o Senhor me dê um banho. Eu quero me lavar. E Jesus diz: Não, Pedro, vós sois limpos pela palavra de Deus. Então o texto vai dizer que
Jesus está lavando os pés dos discípulos. E primeira coisa que eu quero falar para você, não tem como você lavar os pés de alguém e não sujar as suas mãos. Não tem como você lavar os pés de alguém, os pés feridos, os pés maltratados, os pés ali que estão o dia todo, que trabalharam, os pés ali das pessoas que estão precisando. Não tem como você lavar o pé de alguém e não sujar as suas mãos. E o que eu quero dizer com isso? Jesus está mostrando para os discípulos que era necessário nesses últimos dias lavar os pés. E lavar os pés significa, quando Jesus está ali, ele dobra os seus joelhos, se aproxima dos discípulos e começa a lavar os seus pés. Começa a lavar as suas feridas, dizendo para os discípulos que a caminhada deles será longa. Que Jesus está lavando os pés deles porque a caminhada será longa. Eles entrarão nas casas, eles entrarão nas aldeias, eles entrarão nas cidades. E muitas vezes eles entrarão com os seus pés. E a Bíblia diz que aonde pisarmos, a planta dos nossos pés, o próprio Deus vai dar por herança. Então Jesus está lavando os pés, mas ele está dando e mostrando para os discípulos que não é porque ele é o mestre, não é porque ele é o escolhido, ele é maior que os discípulos. Naquela época, um senhor quando tinha um escravo, quando o escravo chegava do trabalho, quando o escravo chegava da sua rotina, ele se assentava, aquele escravo, aquele servo daquele senhor, pegava uma bacia com água e lavava os seus pés, para que o seu senhor pudesse adormecer, descansar, para que no outro dia ele viesse a trabalhar de novo. Então o próprio Jesus está dizendo para os discípulos que a partir daquele momento, Jesus não é maior que eles, Jesus é menor que eles. Ou dizendo para eles, o maior serve o menor. Jesus está dizendo para os discípulos ali, que mesmo ele vindo sobre a terra, sendo um filho de Deus, escolhido para morrer na cruz do Calvário, ele não é mais que os discípulos. Por isso que quando nós analisamos a Bíblia, vai dizer que a Bíblia, ela no horizontal, a cruz, no horizontal é amai o seu próximo como a ti mesmo. E no vertical, amai a Deus sobre todas as coisas. Jesus está explicando ali, dando uma aula para os discípulos, que é necessário lavar os pés dos feridos, aqueles que precisam. Agora eu quero te dar uma notícia e falar de pés. Eu ainda não entrei na palavra, depois eu vou entrar no texto aqui. E falar de pés é lembrar de Lucas capítulo, vamos ver aqui. Falar de pés é lembrar de Lucas capítulo 15, versículo 11, que fala do filho pródigo, o qual, chegando em seu pai, se aproximou dele e pediu toda a herança. O filho estava na casa, trabalhando para o seu pai, e ele resolve então pedir toda a herança para o pai, tudo aquilo que é reservado para ele. Nós sabemos que todo filho homem, ele tem que ficar na casa até que o seu pai viesse a envelhecer, ou a morrer, a partir, porque o filho homem se tornaria aquele que cumpriria o papel do pai dentro de uma casa. Então, ali automaticamente, o filho está pedindo herança. Só que a Bíblia vai dizer que o pai não nega herança, entrega herança para o filho. Tudo que lhe é prometido, ele é dado, ele é conquistado, ele entrega herança. O filho vai, perde tudo que tem, gasta tudo que tem com as meretrizes, com o mundo mundano. E depois, ele lá fora, ele ao chegar a comer as bolotas dos porcos, ele lembra dos servos do seu pai. Os servos, aqueles que serviam o seu pai, que estavam vivendo melhor que ele. Então, automaticamente, ele quer retornar, voltar para casa. E quando ele volta, o pai está esperando ele de braços abertos. E ao esperar ele, o pai prepara um anel, o pai prepara uma veste para ele e prepara uma sandália. Por quê? Porque o próprio pai sabe que aonde ele estava pisando era um lugar que tinha espinho, trouxe os seus pés feridas. Eu quero falar uma coisa para você aqui essa tarde. Eu não sei onde você tem pisado. Eu não sei você que se afastou dos caminhos de Jesus, por onde você tem pisado. Eu não sei como que estão os seus pés, estão feridos, estão machucados, mas nesse começo de noite, Jesus está dizendo para você, volte que ele quer lavar os seus pés. Está na hora dele lavar os seus pés e enxugar. Por quê? Porque a obra que ele tem na sua vida é grande.